Lidando à maneira de Deus com as doenças da alma, parte 2, final. Vai ter parte 3, não vai ter parte 4, parte 2 mesmo, e a gente encerra por aí. Semana passada, nós falamos um pouco sobre esse assunto, as doenças da alma. Doenças essas que têm levado pessoas a uma vida de escravidão, depressão e até a morte. Morte muitas vezes causadas por aquilo que até muito tempo atrás, não se ouvia muito falar. Era um caso ou outro, mas de suicídio. O mês passado, foi lançado, não sei há quantos anos atrás, o mês amarelo, Setembro Amarelo. Esse mês, ele tem uma característica, como esse mês de outubro é Outubro Rosa, o mês que vem é Novembro Azul, e se eu não me engano, dezembro é vermelho, alguma coisa assim, questão do HIV. Tem várias iniciativas aí pelo mundo, colocando cor em cada mês para trazer e focar naquilo que é preciso. Então, em setembro foi realizado campanhas publicitárias e, enfim, informações sobre essa grande alta de suicídio que tem no nosso país e mundo afora. Nós, como vimos também, dados concretos que apontam que uma das maiores causas de suicídio no mundo é a tão conhecida e temida depressão. Interessante que vimos também que em torno de 15% das pessoas no mundo sofrem com depressão. É muita coisa. É um número muito alto. A comparação que eu fiz foi com a nossa própria igreja, né? Tomando por base nos cultos de domingo à noite, 200 pessoas, 30 delas sofrendo com depressão profunda. Não é uma tristeza, uma angústia ali, mas uma depressão profunda. Vimos também que a depressão não faz distinção. Ela atinge idosos, adultos, jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Ela atinge ricos, pobres, independente da religião, independente da raça. Ela não faz distinção, ela atinge do mais rico ao mais pobre. Nós vimos também que existem algumas causas, e essas causas são por fortes pressões externas. Nós não vamos passar por elas, porque já passamos semana passada. Se você quer passar por elas, você pode assistir, está no nosso canal no YouTube. Então, muitas causas de pressões externas, causam doenças na alma, e que, se não tratadas, pode chegar à depressão, e muitas delas, a morte. Vimos também de que quem sofre, independente do grau de depressão ou alguma doença na alma, ela dá alguns sinais. Normalmente nós achamos que a pessoa não fala. Ela não fala, ela fica muito quieta, quer se isolar. Mas esse muito quieta e quer se isolar já são sinais que ela está transmitindo e gritando na alma dela que ela precisa de ajuda, que ela está sofrendo. Vimos que esse problema da depressão é um problema humano, antropológico, é um problema do homem, um problema inerente ao ser humano. E quando fala ser humano, inclusive homens da própria Bíblia, grandes homens de Deus, que realizaram grandes coisas. Lembramos que Moisés foi um deles.
no meio daquela pressão enorme externa, onde o povo só reclamando porque não tinha comida, ou que não tinha a comida que eles queriam comer, Moisés, ele fala: Deus, se for para viver desse jeito, me mata logo. Nós vemos também grandes aflições no coração de Davi, pedindo que o Senhor tirasse ele da sua alma angustiada, tirasse a sua alma angustiada do cárcere. Homens e mulheres que lutam e que sofrem os mesmos problemas. E nós temos que ter essa consciência. Nós não desejamos, nós não queremos, mas se é algo humano, pode chegar. Pode chegar. Lembra que nós pegamos uma figura da palavra de Deus, Elias. E se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 19, como nós fizemos na semana passada, por ser um capítulo muito grande, nós vamos trabalhando nele, mas eu não vou fazer a leitura dele inteiro. Mas vá abrindo lá, mas pensando na vida de Elias e talvez traduzindo a vida de grandes homens da palavra de Deus, e isso atingindo a minha e a sua vida, eu citei o verso de Tiago 5,17, que você pode falar comigo, porque é curtinho, e você vai falar bem forte no 3, 2, 1. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos. É interessante que ali está falando sobre oração, de que se Elias, humano como nós, orou e o Senhor atendeu, nós também podemos. Mas eu gosto dessa frase: Elias era humano como nós. Era gente, batia o dedinho do pé na beira da rocha. Batia, irmão. Pisava, sentia dor de barriga, igual eu e você. A gente olha para os homens da palavra de Deus e mulheres, e a gente coloca eles assim, como se fossem de outro mundo. Não, Elias era humano como nós. Aí nós usamos o texto de 1 Reis 19, lembrando que no contexto desse texto vem o capítulo anterior 18, onde Elias acabara de passar por dias, de glória, aleluia, glória a Deus. Tinha derrotado os 450 profetas de Baal. Deus havia se manifestado de forma sobrenatural no Monte Carmelo. Era para Elias estar radiante. Era para Elias estar dando pulos de alegria. Mas nós sabemos que as circunstâncias mudaram. Chegou aos ouvidos de Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ela então decide persegui-lo, com o objetivo de matá-lo. Nessa hora, Elias foge para o deserto. Interessante que ele foge sem ninguém. Ele fala até: meu servo, fica por aqui, eu não quero ninguém, eu vou sozinho mesmo. E nós percebemos, até eu falei semana passada, de uma incoerência, mas incoerência essa que é inerente de um coração cheio de conflito, um coração talvez depressivo, um coração que não estava conseguindo bater muito bem e assim raciocinar, porque, como eu falei, Elias foge por quê? Com medo de ser morto, não é verdade? Mas aí ele pede a morte para Deus. Não é uma incoerência? Mas isso é fruto de alguém que estava sofrendo na sua alma. Então Elias estava com medo, isolado, alto complexo de inferioridade, desânimo demasiado, pensamentos de morte. Vimos num primeiro momento, e nós vamos continuar nessa noite, como Deus resolveu tratar esse assunto. Entendemos que nós, como humanos, nós
O nosso ser completo, ele é feito de 3 partes. É o que cremos. Chamamos de tricotomia: corpo, alma e espírito. Deus, querendo restaurar Elias de uma forma completa, ele tratou o corpo, deu alimento, deu água, Elias descansou. Tratou a alma de Elias e tratou o espírito de Elias. Mas dá para tirar mais algumas lições daquilo que o Senhor, ou da forma que Deus tratou a vida de Elias por completo. E hoje nós vamos tirar mais dessas lições práticas para sermos curados e levarmos a cura para outras pessoas. Estamos juntos? Amém? É interessante que, conhecendo o texto, Deus, no verso 14, nós já estávamos correndo no texto agora, o verso 14, diz assim, 19, 14, 1 Reis 19, 14. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Se você olhar os versos anteriores, você vai perceber a manifestação de fogo, a manifestação de vento forte, de terremoto. E daí, no final de tudo isso, você vê uma brisa, um vento, um murmúrio suave. Sabe que lição que nós podemos aprender disso? É de que Deus se revela de forma pessoal. Deus, ele se revela de forma pessoal a nós. Deus, no tratamento das feridas da alma, ele não se revela apenas num coletivo, mas ele se revela de forma pessoal. Olha só como ele tratou Elias. Tratou pelo nome. Ele falou: ei, naquela brisa suave, tranquila. Ei, Elias, é você mesmo, Elias. Estou tratando você de forma pessoal. Vem para cá, sai da caverna. Sem alardes, sem estrondos, de forma tranquila, de forma íntima. Deus chama Elias pelo nome. Elias, vem cá. Isso é uma grande demonstração para nós de que Deus trata a nossa vida, a sua vida, de forma pessoal. Ele quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. É assim que Deus trata os nossos corações. É assim que Deus trata a alma angustiada. Ele está sussurrando no meu e no seu ouvido, dizendo: ei, o que você está fazendo na caverna da sua alma? Vem para fora. Quero falar pessoalmente com você. Vem aqui. Venha para os meus braços. É assim que Deus trata. É assim que Deus se revela a cada um de nós. Podemos contar com Deus que está sempre pronto a nos tratar de forma íntima, a nos tratar de forma pessoal. Ele conhece mais do que ninguém as nossas dores. Ele conhece mais do que ninguém as nossas angústias. Mas talvez você... Mas pastor, então quando eu estiver lá, na caverna da angústia, na caverna da angústia da minha alma, preso no cárcere, então eu tenho que ficar em silêncio e ouvir um ventinho, uma brisa, um murmúrio suave?
Como que eu sei que Deus está falando comigo de forma pessoal? Eu tenho que ficar quietinho para Ele falar: Fernando, você está aí? Sai da caverna. Como será que Deus fala comigo? Da mesma forma que falou com Elias? Pode ser, querido, eu creio. Só que nós vemos um pouco da forma que Deus tem se revelado a nós, na minha e na sua vida hoje. E uma dessas formas, em primeiro lugar, é por meio da sua graça. É você escutar do Senhor dizendo: olha, filho, a minha graça é suficiente para você. Olha, filho, o meu poder, você está fraco, você está fragilizado, você está doente na sua alma. Olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É assim que Deus fala conosco de forma íntima. Deus fala conosco de forma íntima através da sua misericórdia. Aquela misericórdia de acordo com Lamentações 3, 22, as minhas misericórdias se renovam todos os dias. Queridos, saber que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias não é só aquele chavão na oração da manhã. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, e muito obrigado porque as suas misericórdias já se renovaram a nosso favor. Já é aquele chavão, né? Não, querido, se renovou mesmo, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova. Você quer experimentar um Deus íntimo, um Deus que fala de forma pessoal? Ele fala por meio da sua misericórdia, Ele fala por meio da obra de Cristo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Eu sei que essa paz é a paz com Deus, mas por meio de Cristo também temos a paz de Deus. E nesse verso também temos que incutir na nossa mente, no nosso coração, que independente do que estamos passando, Jesus Cristo é suficiente. Amém? Jesus é suficiente, querido. Nós estamos aqui hoje, mas nós poderíamos estar num lugar muito mais horrível. Jesus Cristo seria suficiente. Porque o castigo que nos traz a paz com Deus, e por consequência a paz de Deus, ficou nas costas de Jesus. Então Ele se revela intimamente por meio da obra de Cristo. Ele se revela por meio do Espírito Santo. Romanos 8, 26 diz: o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Nossas fraquezas. O Espírito Santo está lá para nos consolar. O Espírito Santo está lá para nos levantar. O Espírito Santo está lá para nos guiar. O Espírito Santo está lá para nos encorajar, dizendo: filho, eu estou aqui do seu lado. Vamos, ânimo. Saia dessa caverna da depressão, saia da caverna da angústia, saia da caverna do medo. Ei, eu estou aqui. Eu sou o seu Paráclitos, aquele que anda ao lado, paralelo a você, junto de você. Esse é o Espírito Santo. E Deus se revela de forma íntima através do Espírito Santo. E Deus se revela de forma íntima por meio da sua palavra. Sabe por quê? Porque Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Estava conversando um tempo atrás com uma pessoa que sofreu, cristã, que sofreu muito com depressão, mas chegou num estado assim de não querer sair da cama, depressão profunda. E como ela estava recuperada, e eu conversando com ela, eu perguntei: o que foi mais importante? E até uma dica, irmãos: o que foi mais importante naquele processo? Foram pessoas, quase todos os dias, sentando ao meu lado, abrindo a palavra de Deus, e mesmo sem esboçar nenhuma reação, ele citava versículos da Bíblia. Interessante.
simplesmente ela começava a recitar versículos da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Talvez ia lá para Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Começava a citar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e ela revigora, traz vigor à alma. É assim que o Senhor se revela a nós de forma íntima. E Ele está querendo se revelar a mim e a você. Muitas vezes sofremos crises na nossa vida porque nós não estamos experimentando esse Deus ativo, esse Deus presente, que se revela por meio da sua graça, misericórdia, da obra de Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da sua palavra. Mas é interessante, olhando os versos mais para frente, no verso 15, lemos o 14, no 15 diz assim: o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safade, e de Abel-Meolá. Olha os nomes aí para filho, se quiser. Para suceder a você como profeta. Deus é o Deus do recomeço. Amém? Deus é o Deus do recomeço. Sabe por quê? Quando eu olho que Deus dá uma tarefa para Elias, volte pelo caminho por onde veio, eu vejo Deus recomeçando ou começando a escrever uma nova história na vida de Elias. Sabe por quê? Porque na cabeça de Elias a vida dele ia cessar ali. Ele pede a morte para Deus. Na cabeça de Elias não haveria recomeços. Na cabeça de Elias ele estava no fim. Mas quando Jesus restaura, quando Deus de forma pessoal, íntima, restaura Elias, Ele está dando uma nova oportunidade de um recomeço, de escrever uma nova história. Volte, Elias, você tem muito o que fazer para mim ainda, não acabou aqui, não, eu quero que você comece de novo, volte por onde você veio, querido. Isso é um Deus que quer escrever uma nova história na vida dele. Parece que Deus diz assim, volte pelo caminho, que eu tenho muito ainda para fazer em você e através de você. Elias, a sua história não termina aqui. Estou dando uma oportunidade, estou lhe dando uma oportunidade de recomeçar. É assim que Deus age conosco. Muitas vezes estamos sofrendo, angustiados com a nossa alma, e achamos que ali é o fim. E perdemos a vontade de viver. Como foi falado, uma pregação do pastor Daniel, não é a questão de querer morrer, é a questão de não querer viver. Eu sinto que Elias não queria morrer, porque senão ele ficaria aí, Jezabel mataria ele. Mas quando ele perde a morte para Deus, ele está demonstrando claramente que ele não queria viver. Perdeu-se a esperança. Mas Deus é o Deus do recomeço. Querido, eu não sei que ponto está a sua vida. Em nome de Jesus, que ninguém aqui esteja nesse nível. Mas se você estiver, Deus está dizendo nessa noite para você, não sou eu. É a palavra do Senhor que está dizendo, não, aqui não é o fim. Eu tenho uma nova história para a tua vida. Eu tenho muitas coisas para escrever. Eu tenho muitas coisas para fazer em você e através de você. Ei, volte. Ei, tem muita coisa pela frente ainda. Ei, estou te dando a chance do recomeço. Esse é o nosso Deus. É o Deus que diz, anda, levante, recomece.
Interessante que você vai continuando nos versos e chegamos ao verso 18, que diz assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos eles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todo aquele cujas bocas não o beijaram. É interessante que Elias, se você olhar nos versos anteriores, só sobrou eu, olhando para o seu próprio umbigo, olhando só para o seu pé, só sobrou eu. Qual a perspectiva de Elias? Qual que era a visão que Elias estava tendo? Só tem eu no mundo, só sobrou eu, todos morreram. Ó Deus, ó céu, ó vida. Não é assim muitas vezes que a gente age? Nós estamos focados em nós mesmos, estamos focados nos nossos próprios problemas e não temos a capacidade de erguer os olhos, de ter uma nova perspectiva de vida. Olha ao seu redor, querido. Tem pessoas que sofrem, tem pessoas que lutam, como você. E Deus faz questão de dar uma nova visão, uma nova perspectiva para Elias, dizendo: você não está sozinho, tem mais 7.000 em Israel, cujos joelhos não se dobraram. Ei, acorda, mude a sua visão, para de olhar para baixo, para de olhar só para os seus problemas. Tem gente que sofreu também, tem gente que resistiu também. Deus é o Deus das novas perspectivas, querido. Deus encoraja Elias, mostrando uma nova perspectiva, apontando para ele que ele não estava sozinho, meio que dizendo: Elias, para de olhar para baixo, e olhe e comece a olhar as maravilhas que eu fiz. Queridos, eu sei que quando nós estamos doentes na nossa alma, nós nos fechamos em nós mesmos. Querido, ergue os olhos, mude a perspectiva, mude o olhar. Deus está encorajando você, para você olhar as maravilhas que Ele faz na sua vida e fez, e nas pessoas ao seu redor. Você não está sozinho. Deus, Ele muda, Ele é o Deus que muda as perspectivas humanas. Quando as perspectivas estão olhando ou mostrando alguma coisa negativa, ou querendo encerrar por ali, Deus está falando: olha, tem muito mais além. Deus está falando: o melhor está por vir. Amém? Amém, Deus está falando. Ei, em Cristo, eu tenho algo melhor para você. Ei, tem coisa boa para frente. Ei, para de olhar para baixo, comece a enxergar as maravilhas que eu fiz e que ainda vou fazer na tua vida. Ei, Ele nos faz tirar os olhos do nosso próprio estado e nos mostra que Ele continua agindo, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Quarto e último lugar, você continua lendo verso 19, lemos o 18, agora o 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e a minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou
o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Deus providencia auxílio na caminhada. Interessante que Deus providencia um auxiliar para Elias. Talvez além de Deus estar providenciando Eliseu, aquele que seria o seu substituto, vejo que Deus, por tabela, envia não só um substituto, mas alguém que iria o auxiliar, alguém que seria talvez seu confidente, alguém que ajudaria Elias a carregar os fardos na caminhada, e que o encorajaria, em situações difíceis. Não é assim que Deus faz com a gente? Deus envia pessoas, Deus envia irmãos e irmãs em Cristo para nos auxiliar na caminhada, para nos encorajar, nos animar, nos ajudar a carregar os fardos e participar também das alegrias. Talvez Deus falasse assim: olha, Elias, eu quero mandar um auxiliar para você desabafar um pouco mais, para ter alguém que te ajude a carregar os fardos. Gálatas 6:2 diz o que, irmãos? Vamos falar juntos? 3, 2, 1. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. É isso. Deus, Ele não nos deixa sozinhos. Ele nos deu uma família da fé. Ele nos deu pessoas que nos ajudam a carregar os fardos. Pessoas que, não sei se você já experimentou, que simplesmente bateu no teu ombro e te deu uma palavra de ânimo. Pessoas que chegou perto de você e deu uma palavra de encorajamento. Pessoas que talvez Deus fez que mandasse um WhatsApp para você bem naquela hora que você estava precisando. Pessoas que simplesmente disse: estou orando por você. Ou pessoas que simplesmente chegou em você, só te deu um abraço, não falou nada, mas aquele abraço disse muito mais do que 1000 palavras. Deus nos manda pessoas. Olha como Deus é bom. Só que eu quero encorajar também, não ser apenas somente aquela pessoa que recebe o abraço, que recebe a palavra de ânimo, que recebe o carinho, que recebe o encorajamento, mas ser aquela pessoa que dá, ser aquela pessoa que oferece, ser aquela pessoa que quando você olha, você fala: eu acho que aquela pessoa não está bem hoje, e você não passa de largo, e você não finge que não viu, mas que você chegue nela e fala: olha, estamos juntos, conta comigo, eu não sei o que você está passando, não precisa nem me falar, mas só quero dizer que eu estou junto com você. É assim que Deus cuida, é assim que Deus trata as feridas da nossa alma. É assim que Deus cuidou de Elias, é assim que eu creio que Deus cuidará de mim e de você. Então, para tanto, querido, experimente esse contato íntimo e pessoal do Senhor, por meio da sua graça, misericórdia, por meio da obra de Cristo, por meio do Espírito Santo, da sua palavra. Saiba que a sua vida não parou agora, não se encerra.
talvez você tenha pensamentos, sentimentos de que tantas coisas aconteceu com você, querido, e você acha que não tem mais aonde ir, ou você acha que não tem mais coisas para fazer, ou você acha que a sua vida encerrou agora. Não, querido. Ei, Deus está dizendo: eu quero escrever uma nova história, eu quero começar, trazer um recomeço para você, eu quero te trazer uma nova visão, uma nova perspectiva. Só que eu quero também que você saiba que você não está sozinho nessa. Você tem uma família da fé. Você tem gente que você pode contar. Esse é o nosso Deus. É o Deus que cura as doenças da nossa alma. É assim que nós lidamos, não a nossa maneira, não do nosso jeito, mas a maneira de Deus, com aquilo que nos aflige, com aquilo que traz angústia, com aquilo que faz com que a gente passe a noite chorando, talvez em claro, aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz insegurança, aquilo que faz o nosso coração talvez se estraçalhar, aquilo que dá um gelo na barriga diferente, aquilo que tira a nossa esperança. Deus é o Deus que trata o corpo, a alma e o espírito. Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus das novas perspectivas. Deus é do relacionamento pessoal. E Deus é o que nos dá e nos oferece uma família da fé.